Começar, Matheus. Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Ciências da Natureza. Estávamos morrendo de saudade de vocês. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse momento de férias, que vocês tenham descansado, né? Vamos partir agora para o segundo semestre, né? Com muito foco, com muita determinação e que a gente possa, assim, ter, né, uma bagagem de conhecimentos, assim, bem cheia, tá certo? Hoje a gente vai estar passando para vocês um pouco sobre química e sobre biologia, tá bom? Vamos fazer essa abordagem com vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir ou ligando o microfone de vocês, para a gente poder interagir, tá certo? Ou vocês podem estar colocando aí a participação de vocês no chat, tá certo? Eu vou dar início, tá bom? E seguidamente o professor Caio vai dar continuidade aí com biologia, tá certo? No nosso segundo bimestre, a gente parou, certo? A gente viu o nosso conteúdo de química na distribuição eletrônica, onde muitos de vocês ficaram bem confusos, né? A gente percebeu que teve, assim, uma dúvida grande dos alunos, mas esse conteúdo, né, dizer para vocês que ele é questão de prática. O diagramazinho lá que a gente utilizou, que a gente vai já relembrar, é questão de prática. No início, realmente, a gente fica bem confuso, a gente fica bem desnorteado, dá aquela vontade de desistir, achar que o conteúdo é bem difícil, mas depois que a gente vai pegando a prática, que a gente vai entendendo realmente como é que utiliza aquele diagrama, a gente vai até se perguntar e dizer assim, é só isso? Era só isso? E realmente é só isso, ele é bem facinho. Então, hoje, o que eu vou abordar com vocês? Eu vou fazer uma revisãozinha rápida sobre distribuição eletrônica e a gente vai falar sobre a teoria do octeto, que, na verdade, ela é uma continuação, tá certo? Sobre distribuição eletrônica. Então, os próximos conteúdos que a gente vai ver nesse bimestre, a gente vai ter como base aí a distribuição eletrônica. Então, a gente tendo um norte, a gente tendo uma base de como é que é essa distribuição eletrônica, como é que a gente faz a distribuição eletrônica, os próximos conteúdos, eles vão ser tranquilos, tá certo? Então, eu digo para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não quiserem colocar aqui no chat ou não quiserem colocar no grupo da sala, podem me procurar no privado, que eu vou estar ajudando vocês da melhor forma possível, tá certo? Pode passar, professor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre distribuição eletrônica, tá certo? O que a gente viu sobre distribuição eletrônica? Pode passar. A gente viu, certo, que quando a gente estudou lá sobre os modelos atômicos, a gente viu sobre o modelo atômico de Bohr, onde esse modelo atômico, ele trazia as chamadas camadas eletrônicas, onde foram descobertas as camadas eletrônicas. Lembram que a gente aprendeu que o átomo ele tem duas partes, ele tem o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera é onde nós temos os elétrons, e é exatamente o que a gente vai contar quando a gente fizer a distribuição eletrônica. A gente vai contar a quantidade de elétrons de um átomo e quantos elétrons vão estar em cada camadazinha. Então, Bohr foi quem descobriu essas camadas eletrônicas aí lá na eletrosfera, tá certo? A gente viu também, né, que um átomo neutro, eu digo que um átomo neutro é quando ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E aí, mais na frente, quando a gente estiver estudando, no caso, ligações químicas, a gente vai perceber que o número de prótons e o número de elétrons, ele já não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o átomo, ele vai precisar ganhar ou ele vai precisar perder elétron, que eu vou já falar para vocês, de acordo com a teoria do octeto. Então, quando eu tenho um átomo neutro, eu digo que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E aí, para utilizar o diagrama de Linus Pauling, a gente vai precisar utilizar o número atômico do elemento químico. Esse número atômico, ele representa o número de prótons. Então, eu vou precisar apenas dessa numeração para que eu possa realizar a distribuição eletrônica, tá certo? Eu espero que vocês lembrem dessa partezinha aí, tá bom? Se não lembrar e precisar repetir, pode falar que eu repito, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês essa imagenzinha, certo? Do qual nós temos aí a representação do núcleo do átomo, certo? E no caso da eletrosfera, aí já com as suas camadas.
É mais ou menos dessa forma aí, certo? Uma representação aí, no caso das camadas da eletrosfera. Então, a eletrosfera, ela possui 7 camadas, que elas podem, no caso, ser representada pelas letras de K a Q. A letra K é a mais próxima do núcleo e a letra Q é a mais distante do núcleo. Ou também, né, em algumas obras, né, em algumas questões, autores eles também podem estar representando essas camadas pelas numerações de 1 a 7, tá certo? Quando a gente estiver estudando tabela periódica, vocês irão ver que uma parte da tabela periódica, ela também corresponde à numeração de 1 a 7, tá certo? Mais na frente a gente vai ver isso aí, tá bom? Não vamos abordar agora, não. Por enquanto, vamos ficar aqui só com distribuição eletrônica. E aí, pessoal, a gente viu também que cada camada ela tem um número máximo de elétrons, que é exatamente essa partezinha aí que eu trouxe para vocês. Por exemplo, a camada K, ela só suporta até 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18. A N e a O, 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 8 elétrons. Então, essa é a quantidade máxima de elétrons para cada camada, tá certo? Pode passar aí, professor. E aí, pessoal, como entender esse bendito desse diagrama, né? Que, a princípio, como eu falei para vocês, a gente se sente completamente desnorteado e a gente acha que é bem difícil utilizar esse diagramazinho aqui, mas não tem nada de dificuldade. O segredo desse diagrama, pessoal, é a gente seguir essas setinhas aí, tá certo? Então, a gente diz que esse diagrama, ele funciona na chamada diagonal. E muitas vezes a gente confunde, né, na hora que a gente vai estar utilizando aí cada partezinha dessa aí, que eu trouxe aí a representaçãozinha do lado, certo? A explicaçãozinha, e muitas vezes a gente confunde, porque a gente quer usar, no caso, na horizontal. E o diagrama, ele não funciona na horizontal. Da forma como está aí nas setinhas, ele é utilizado na diagonal. Por isso que a gente precisa ter essa atençãozinha aí. Tendo essa atenção, a gente vai conseguir desenvolver a distribuição tranquilamente, sem dar nenhuma dor de cabeça, tá certo? Então, aí, nós temos a explicaçãozinha aí. Nós temos cada partezinha aí. Vejam aí que nessa demonstração aí, nós temos aí as camadas representadas aí pelas letras, certo? E, seguidamente, nós temos o diagramazinho aí. Então, o número grande aí que ele traz, certo? Ele representa o chamado nível de energia, certo? Ou camada, certo? Alguns autores, eles trazem o nome camada. Então, esses números grandes que vem aí, ele representa o nível de energia. As letrinhas que nós temos aí, que são 4, certo? Essas letrinhas, se a gente perceber aí, elas vêm repetidas aí na vertical, certo? Vejam aí que na primeira partezinha aí, que tá a setinha, ó, todos são S. O segundo aí, todos são P. O terceiro, todos são D. E o quartozinho aí, que nós temos aí apenas nas camadas N e na camada O, é a letrinha F. Essas letrinhas aí, que só são essas 4 que aparecem, a gente chama de subnível ou subcamada, certo? Se a gente perceber aí, de acordo com o diagrama, assim como as camadas elas têm um número máximo de elétron, essas letrinhas elas também têm um número máximo de elétron. Percebam aí que a letrinha S, todas elas estão aí acompanhadas com o 2 lá em cima, certo? O P, ele tá aí com 6, certo? Com o númerozinho 6. Então, é a quantidade máxima de elétrons desse subnível aí. Ou seja, eu não posso colocar um 7, um 8 aí no subnível P, quando eu for estar utilizando. Isso não acontece, certo? No subnível D, eu tenho no máximo 10 elétrons. E no subnível F, eu tenho no máximo 14 elétrons. Esse númerozinho que vem aí em cima, certo? No caso, um expoentezinho, vai ser o meu número principal, é o número que eu vou ficar atento, certo? Que vai ser exatamente a quantidade de elétrons que eu vou precisar para realizar a distribuição eletrônica, tá certo? Pode passar aí, professor.
Aí eu trouxe aí para vocês, pessoal, um exemplozinho de como realizar essa distribuição, certo? Porque eu falei, né? Trouxe aí a, a nossa revisão, mas aí eu trouxe um exemplozinho. Passa aí, professor, que eu acho que agora tem um exemplozinho. Pronto, ó, eu trouxe aí 3 exemplos para vocês, tá bom? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aí é do carbono. O carbono, ele tem o número atômico 6. E aí, eu trouxe a distribuição eletrônica do carbono. A primeira partezinha que a gente sempre pega é um S2. Ah, então vamos lá, perguntas aqui no chat. Por que as letras N e O são as únicas que têm o F? No caso aí, essa distribuição aí, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, né, de acordo com os seus estudos, que é um estudo mais a fundo, ele realmente determinou apenas para essas aí, tá? Que no caso, os elétrons, eles vão estar distribuídos nessas camadas aí, e aí, essa representação aí, ela vai pegar os elementos químicos que têm um número atômico maior, tá certo? E exatamente, Camila, porque as setinhas, elas estão na diagonal. Então, no caso, para ela poder, né, ter o seu caminho direitinho aí nas diagonais, então, por isso que só essas 2 camadas aí, ela chegou a pegar, né, o subnível F. No caso, se o diagrama vir a aumentar futuramente com a descoberta de outros elementos químicos, aí sim vai ser, no caso, necessário, pode ser que seja necessário, desse subnível aí ele pegar outras camadas, tá certo? Mas aí a lógica que a gente tem é exatamente por conta das diagonais aí, tá certo? Das setinhas, tá bom? Aí vamos lá aqui dando continuidade. Então eu trouxe aí para vocês a configuração do carbono, ele tem 6 elétrons. A gente inicia aí com um S2, onde a gente já tem 2 elétrons. Depois do 1 S2 eu tenho 2 S2, então eu já somo 4 elétrons. E depois do 2 S2 eu tenho 2 P6. Vejam aí que eu tenho 6 elétrons, só que eu não vou precisar desses 6 elétrons, eu vou precisar só de mais 2 elétrons, né, para fechar os 6. Então, no caso aí, eu completo com 2, então fica 2P2. Aqui eu tenho a configuração do carbono, tá certo? A quantidade máxima de elétrons aí do subnível P é 6, então eu posso usar até 6 elétrons, o que eu não posso é ultrapassar, tá certo? O segundo exemplo que eu trouxe para vocês aí foi do sódio, ele tem o número atômico 11, certo? Então, se eu pegar a configuração aí até o 2P6, pessoal, que ela vai se repetir normalmente, certo? O segredo da configuração eletrônica é você perceber que quanto maior for o número atômico, a configuração ela vai permanecer na mesma. Você vai observar somente o finalzinho da configuração, tá certo? Então, no caso aí, eu vou pegar toda essa partezinha aí até o 2P6, eu posso fechar aí, certo? Essa configuração. Se eu somar aí os elétrons que estão aí em cima, eu vou ter 10, né? Então, aí fecha a quantidade de 10. Mas eu preciso de mais um para fechar os 11. Quem é o próximo aí, depois do 2P6? É o 3S2. Então, eu vou precisar somente de um elétron daí para fechar aí a configuração do sódio. Então, fica 3S1, certo? E eu trouxe aí o exemplo aí do oxigênio, número atômico 8. Vejam que a configuração do oxigênio ela é bem parecida com o do carbono, exatamente porque eles são bem próximos, 6 e 8, certo? Vejam que na configuração do carbono, a gente só usou 2 elétrons ali no 2P, certo? Se eu completei 6 aqui no carbono, então para ir para o 8, eu ainda tenho elétrons, né, disponível aí no subnível P, então eu vou acrescentar só mais 2, que aí vai dar uma quantidade de 8 elétrons, tá certo? Então fica um S2, 2S2 e 2P4. O segredo, como eu falei para vocês, é seguir aí as setinhas e ter muito cuidado para não ultrapassar
a quantidade de elétrons que é permitido em cada subnível, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, né? Então, vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. Pronto. Fizemos aí uma revisão, certo? De como usar o diagrama de Linus Pauling. E aí, agora eu vou dar continuidade ao conteúdo novo que a gente vai ver aí sobre teoria do octeto. O que é que vem a ser a teoria do octeto? Pessoal, da mesma forma como nós precisamos, assim, dizemos que a gente precisa de uma estabilidade, no caso, estabilidade financeira, né, que a gente sempre fala essa frase, né, a gente precisa ter um emprego que a gente possa ganhar bem, a gente possa comprar as coisas, a gente vai ter uma estabilidade financeira, uma boa qualidade de vida, os átomos, eles também precisam de uma chamada estabilidade. Então, essa estabilidade do átomo, ela é dada justamente na quantidade de elétrons. Essa quantidade de elétrons a gente vai observar mais à frente que não vai ser na distribuição toda, não vai ser na estrutura toda, vai ser na última camada. A gente viu sobre a última camada também. Professor, volta aí o slide anterior. Ó, aqui no carbono, a última camada dele é a camada 2, certo? E aí a gente percebe aí que ele tem 4 elétrons aí. Pela regra do octeto, ele não está estável ainda, porque ele só tem 4 elétrons, certo? No caso do sódio, a última camada dele é a camada 3, certo? Camada 3. Vejam que eu só tenho 3s1, então é camada 3. No carbono, eu tenho 3s2 e 3p6. Então, eu junto tudo aí que é de 2 aí, e eu digo que é a camada 2. Da mesma forma como no oxigênio, a última camada dele aí é a camada 2. Vejam que no sódio ele só tem um elétron, então ele não está estável. E o oxigênio ele tem 6 elétrons, ele também não está estável. Por quê? Pode passar aí o slide, professor. Porque o que é que diz a regra do octeto? A regra do octeto, ela diz, a regra ou teoria do octeto, ela diz que para um átomo ficar estável, ele deve possuir 8 elétrons na camada mais externa ou 2 elétrons se a camada é K, certo? Então, ele vai precisar de 8 elétrons. Ai, professor, mas como é que ele vai conseguir esses 8 elétrons? Aí serão cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, a gente só precisa entender o que é essa regra, essa teoria do octeto, tá certo? Na tabela periódica, pessoal, tem elementos químicos que eles já são estáveis de natureza, tá certo? Eles já vêm estável, eles não precisam fazer nada para eles poderem ter essa estabilidade, ou seja, eles são premiados, né? Eles já são estáveis, não precisa fazer nada. Quem são esses elementos químicos? São os elementos químicos da família 18, chamados gases nobres. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas a gente vai estudar a tabela periódica nas nossas próximas aulas e aí vocês vão entender, tá certo? Então, eu já trouxe aí uma prévia para vocês, certo? Desses elementos químicos. Quem são esses elementos químicos? O hélio, que no caso ele é o elemento químico que ele é estável com 2 elétrons, que ele é uma exceção, tá certo? Depois do hélio, nós temos o neônio. Se a gente perceber aí, na última camada dele aí, na camada 2, ele tem 8 elétrons, ó, 2 mais 6, 8 elétrons, então ele já está estável, ele não precisa fazer nada, tá bom? Depois nós temos o argônio. Seguidamente, nós temos o chamado criptônio, o xenônio e o radônio, certo? Então, são esses elementos químicos aí que a gente vai encontrar na tabela periódica que eles já obedecem à teoria do octeto, certo? Já é natural deles. Os demais elementos químicos, a gente vai precisar, certo? Ligar eles com outros elementos químicos para que eles possam ter essa chamada estabilidade. E aí, o que é que vai acontecer? Ou ele vai precisar perder, ou ele vai precisar ganhar, ou ele vai ter que compartilhar elétrons, certo? E é isso que a gente vai ver mais na frente. Mas o que nos importa no momento é a gente entender o que é a teoria do octeto. Ficou claro para vocês, pessoal, o que é a teoria do octeto? Ou eu preciso explicar novamente? Ficou claro? Pronto. Então, a teoria do octeto,
a gente tem que entender que ela diz que o átomo ele precisa ter dois, que no caso aí é uma exceção do hélio, né? E a gente também vai ver que o hidrogênio, quando ele fizer a ligação com algum outro elemento químico, ele também vai ter a estabilidade dele com 2 elétrons, porque o hidrogênio, ele só tem um elétron. Pronto, Verônica. A gravação ela vai ser postada, certo? Aí, se você tiver alguma dúvida, você revê, mas se precisar de alguma outra explicação, eu explico. No caso da Tayla, você quer que eu explique aqui, Tayla, ou você vê a gravação quando for postada? Aí, dando continuidade aqui, pessoal, enquanto a Tayla responde, pronto, vai ver a gravação. Mas qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar, tá bom? Então, no caso, pessoal, reforçando, a teoria do octeto, ela diz que o átomo, para ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons se a camada é K. Então, eu falei aqui para vocês do hélio, que ele já tem a estabilidade dele natural, com 2 elétrons, e quando a gente estiver vendo aí, né, como é que os outros elementos químicos que não são estáveis, né, por natureza, eles conseguem essa estabilidade, que no caso, como eu falei para vocês, eles vão doar, ou eles vão receber, ou vão compartilhar elétrons, né? Quando a gente estiver vendo isso aí, como é que eles fazem isso aí, a gente vai ver que o hidrogênio, ele também consegue ficar estável com 2 elétrons, né? No caso do hélio, ele vai ser bem parecido com o hélio, porque o hidrogênio, ele só tem um elétron, então ele precisa ganhar outro elétron, aí ele vai ficar estável, tá certo? Os demais elementos químicos, vocês vão ver que eles precisam de 8 elétrons, tá bom? Pode continuar, professor. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor essa teoria do octeto, a gente vai precisar estudar a tabela periódica, mas a gente não vai ver hoje, tá certo? O que nos importa hoje é a gente entender o que é essa teoria do octeto, tá bom? Aí a gente vai estudar um pouco sobre as classificações da tabela periódica. Eu vou tentar passar para vocês da forma mais clara e objetiva possível, certo? Para vocês não ficarem muito confusos, tá bom? Mas vai dar tudo certo e eu acredito que vocês vão conseguir compreender direitinho, tá bom? Pode passar, professor. E aí, então, quais serão os nossos próximos conteúdos? Principalmente aqueles alunos que ficam bem ansiosos, ficam perguntando, professora, o que a gente vai estudar? E aí, quem já quiser ir adiantando, tá certo? Tiver um tempinho, não é obrigado, tá certo? Então, o nosso próximo conteúdo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a tabela periódica, um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica, como é que ela chegou ao formato atual, e, seguidamente, a gente vai ver um pouco sobre a classificação, que essa parte da classificação é o que vai nos interessar, para quando a gente adentrar no conteúdo seguinte, que vai ser ligações químicas, que eu vou apresentar para vocês esses 3 tipos. Então, quando a gente chegar em ligações químicas, vocês vão entender exatamente o porquê dessa teoria do octeto e como é que os elementos químicos eles vão adquirir a sua estabilidade. Tá ok? Para finalizar a minha participação aqui com vocês, certo? Queria falar para vocês um pouco sobre a proposta de atividade que foi lançada para vocês, tá certo? Falando um pouco sobre a nossa semana, né, voltada ao Dia do Estudante, que será amanhã, tá certo? A gente resolveu trazer uma proposta aí para vocês, falando um pouco sobre cientistas, esses caras aí, né, que puseram aí os neurônios para funcionar bastante, deram uma contribuição maravilhosa para a ciência, assim como tantos outros nomes, né, tanto na matemática, como na história, como na linguagem, grandes pessoas, né, que realmente tiveram foco nos estudos e hoje eles são grandes nomes aí para a ciência ou para qualquer outra área, certo? Então, a proposta de atividade de química que foi lançada para vocês, certo? De acordo com o conteúdo que foi proposto para vocês, o material de estudo, eu trouxe para vocês lá 4 nomezinhos de cientistas que eles deram aí uma contribuição imensa para aperfeiçoar, no caso, os nossos conteúdos de química, né? Esses 2 aí que a gente viu aí, distribuição eletrônica e regra do octeto. Então, vocês iriam escolher um desses 4 aí, tá certo? Linus Pauler, Walter Kousser, Gilbert News e Irving, certo? Então, vocês iriam escolher um desses 4 aí, vocês iriam falar um pouco deles,
certo? Sobre a vida deles e a contribuição para a ciência. Somente isso aí é a atividade, certo? 1 de química, tá bom? E aí, muitos de vocês já postaram uma atividadezinha lá. Aos que ainda não postaram, quando terminar a aula, você já faz a atividade e já envia lá, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Que aí eu passo agora para o professor Caio com biologia, tá bom? No caso, o Albert Einstein, eu não coloquei aí, porque ele faz uma abordagem de um conteúdo de física, tá certo? Mas ele é um gênio. Um homem é o cara, né? Obrigado. Aí agora vocês ficam com o professor Caio, tá bom? Pronto, Marcinho. Pronto, professor, a sala é toda sua. Oi, pessoal, boa tarde. Bom estar com vocês aqui de novo, dividindo essas terça-feiras, né? Então, vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Hoje a aula vai ser bem tranquila, antes das 5 horas a gente termina. Pronto, deixa eu responder aqui a pergunta da Verônica. Verônica, no começo da apresentação, a professora Márcia até falou dessa nova roupagem que vai ser as aulas, tá bom? A gente não vai ter agora nos nossos encontros de ciência da natureza as 3 disciplinas, tá? A gente vai alternar 2 aqui pelo Meet, enquanto a outra vai estar atendendo pelo WhatsApp, tá bom? Exemplo, hoje, né, tem Química e Biologia. A professora de Física está lá no WhatsApp atendendo vocês. Próxima semana, pode ser Física e Química. O professor de Biologia vai estar lá no WhatsApp com vocês, tá bom? Então, vai ser sempre assim, vai ser 2 professores aqui pelo Meet. E o terceiro professor, que seria a outra disciplina, vai estar atendendo vocês pelo WhatsApp. Ok? Opa. Então vamos lá. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? O notebook aqui tem hora que funciona, tem hora que não funciona. O pessoal vai acompanhando aqui no chat, né? Qualquer dúvida que eu tenha aqui no chat, eu vou passar tá no dando para professor. ver, tá? Essas férias agora eu estava Então, treinando ótimo, tá as certo. gambiarras para tentar apresentar e ver o chat ao mesmo tempo. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma recapitulação, tá? Do que a gente viu no conteúdo de biologia. E eu vou apresentar para vocês o conteúdo que a gente vai ver agora nesse terceiro bimestre, tá bom? Eu vou desativar aqui a câmera, porque não está travando, tá bom? Pronto, então a gente parou, né, no estudo da célula. Lembra que a gente viu nos últimos encontros foi membrana plasmática e o transporte através de membranas, né? Então a gente vai fazer aqui uma recapitulação do que é uma célula, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho de biologia, né? O que é biologia? A biologia é o estudo da vida, tá bom? Então, a célula seria a menor unidade funcional da vida. Vai ter um pouquinho dessas motos aí, tá bom? Mas dá pra gente prosseguir. Então, vamos lá. O que seria uma célula, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente viu lá nos nossos encontros que para eu ter uma célula, eu preciso antes ter uma delimitação do que é fora e do que é dentro, certo? Lembra que essa delimitação, né, que separa o que está dentro da célula e o que está fora da célula, nós temos a nossa membrana, tá bom? E essa membrana, ela faz o controle, né, de entrada e de saída, do que entra dentro da célula e o que sai de dentro da célula para o meio externo.
A gente viu também que uma célula precisa ter um maquinário, tá? Uma indústria que vai fazer desenvolver atividades para essa célula se manter viva, tá bom? Ela precisa se locomover, ela precisa respirar, ela precisa produzir energia, ela precisa... Aquela conjunto de características lá que definem vida, tá? Ela precisa ter um maquinário, uma indústria que vai produzir tudo isso, tá bom? E a gente viu também que a célula, ela precisa ter um centro de informações, tá? Que esse centro de informações, ele vai gerenciar tudo aquilo que a célula tem que fazer, tá bom? E que esse centro de informações, de tempos em tempos, ele pode ser reescrito, tá bom? Eu posso apagar aqui uma informação que não está sendo muito benéfica para a minha célula, e eu posso colocar uma informação que seja melhor do que aquela que está escrita, tá bom? Isso aí caracteriza, né, as mutações, as evoluções, certo? Então, isso seria a nossa unidade básica da vida, a nossa célula. Entrando no estudo das células, né? Nós temos as células e a gente pode classificar elas de duas formas, tá bom? Nós temos as células procariontes e as células eucariontes, tá? O que define uma célula da outra? Elas são iguais? Elas apresentam as mesmas características? Não, elas são diferentes, tá bom? Lembrando lá que células procariontes são as células primitivas, tá bom? E elas não têm uma carioteca verdadeira. Que seria a carioteca, seria um envoltório que ele, né, guarda, protege, tá? Uma membrana que protege o material genético do seu meio externo, tá bom? Então, na célula procarionte, a gente não tem essa carioteca. O material genético, ele está aqui disperso no citoplasma, tá? Na parte líquida da célula. E nós temos a célula eucarionte, prefixo eu, né, verdadeiro, carioteca, tá? Então, as células eucariontes, né, elas já têm ali uma delimitação do material genético. É delimitado por membranas, tá bom? Nós temos lá o núcleo, que é um dos nossos próximos assuntos. E ela tem essa diferença da célula procariótica, tá bom? Uma das principais diferenças que a gente pode tirar é essa, tá? Procarionte, né? Não tem carioteca, o material genético está disperso no citoplasma. Células eucarionte, material genético está concentrado, protegido aqui no núcleo, por uma carioteca, certo? Entre várias outras características, né? A gente vê aqui que a procarionte é uma célula bem mais simples, tá? Ela quase não tem aqui compartimentos. A gente puxando aqui para uma célula eucariótica, né? Ela tem aqui várias coisinhas aqui, né? Várias coisinhas coloridas, tá bom? E são essas coisinhas que são as organelas que vai ser o conteúdo, nosso próximo conteúdo. E lembrando também que as células eucariontes, né, elas se dividem em dois tipos, né? Célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Tá? Eu tenho um exemplo mais na frente que a gente pode voltar lá. Então, a gente vai estudar estrutura celular. A gente já viu membrana plasmática, bom? Nosso próximo conteúdo vai ser organelas. As organelas celulares, que seria ali aquela indústria, tá bom? Né? A função de cada organela, qual o papel que cada organela tem na manutenção da célula, tá bom? A gente vai estudar isso aqui. Nós vamos estudar o núcleo, tá bom? O núcleo é uma organela também, que a gente vai estudar separado, porque ele é mais detalhado, tem mais características. E depois a gente vai ver todas essas três, né, todos esses três conteúdos, digamos assim, trabalhando junto, que é o papel da divisão celular, tá bom? Todos esses três que a gente estudou, a gente vai ver como funciona cada um, e aí, digamos assim, a gente vai ver em prática aqui na questão da divisão celular. A gente vai entender como é que acontece uma divisão celular, como é que a membrana plasmática se comporta nessa divisão celular, como é que as organelas celulares, qual o papel das organelas celulares nessa divisão celular, qual o papel do núcleo, como o núcleo se comporta nesse processo de divisão celular, tá bom? E a gente vai ver, enfim, a divisão celular, tá bom? Os tipos de divisão celular e o que cada tipo dessa divisão celular, ela origina, qual o tipo de célula que ela vai
original. Qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá bom? Pode ligar o microfone ou pode escrever aqui no chat que eu estou conseguindo ler também. Então, vamos lá, recapitulando. Membrana plasmática, a gente viu que as principais funções dela é revestir, né? Ela difere ali o que é meio externo, fora da célula, e o meio interno, dentro da célula, tá bom? Então, tudo que tiver da membrana, digamos assim, para dentro, é a célula, tá bom? Tem o papel de proteger, certo? Ela protege, ela isola aqui do meio externo, ela pode, né, tem a capacidade de resistir impactos físicos e químicos também. E tem o papel de selecionar, né, a permeabilidade seletiva, né, que a gente viu lá. Ela seleciona aquilo que entra e aquilo que vai sair, tá? Nem tudo entra e nem tudo sai, tá bom? Ela faz essa seleção. O que é que pode sair? O que é que pode entrar? Tá certo? Porque pode entrar algum patógeno, alguma coisa que vai prejudicar a célula, né? E assim ela vai estar condenando ao seu fim. E ela também não pode jogar tudo para fora assim, sem um controle, tá bom? Que ela pode acabar perdendo algum componente químico que ela vai precisar para desempenhar alguma função celular. Eita. A gente viu membranas, tá bom? E agora, nosso próximo conteúdo da nossa próxima aula serão as organelas, tá bom? As organelas celulares, tá? Aquele, né, o material da indústria lá, as partes da indústria, né? O que cada indústria tem, qual o papel que ela tem aqui dentro da célula, tá bom? Então, aqui a gente tem dois tipos de célula, tá? Lembrando, ó, elas têm núcleo, tá bom? Então, são células eucariontes, tá bom? Tem núcleo definido, a gente já sabe que é uma célula eucarionte, tá? Essa aqui da esquerda é uma célula vegetal e essa da direita é uma célula eucarionte animal. Eucarionte animal, aqui na direita, e eucarionte vegetal, aqui na esquerda, tá? A gente olhando só pela imagem, a gente consegue perceber que elas se diferem em algumas organelas, tá? Elas não são completamente iguais, tá? Elas têm diferenças porque o processo evolutivo foi diferente, tá bom? Então, elas adquiriram características próprias para aquela sua função, para aquele papel que ela tem que desempenhar, tá bom? Então, a gente vai estudar quais são essas organelas, quais as organelas que elas têm em comum e qual organela específica de cada tipo de célula, tá certo? Esses serão o assunto do nosso próximo encontro. A gente, terminando de ver as organelas, tá bom? A gente vai estudar o núcleo, o centro de tudo, tá? O centro de informações. A gente vai estudar o seu papel, como ele se comporta na célula, na divisão celular, qual o papel que ele tem, tá certo? Vamos estudar o núcleo ao fundo, tá? Todas as suas características e funções. E, por fim, a gente vai estudar a divisão celular, tá bom? Aqui são fotos reais, tá? São coloridas, né, artificialmente, tá bom? Mas aqui é uma célula em processo de divisão, tá? Aqui ela se preparando, aqui ela já está começando a se dividir. A gente vai estudar todas essas fases aqui, ó. Aqui são fases do período de divisão celular que a gente vai estudar mais ao fundo, tá? Então, aqui verde, a gente tem uma coisa, vamos colocar assim. Aqui em vermelho é outra coisa, tá? Vocês veem aqui nessa imagem aqui no D, ó, que essa coisa verde está puxando essa coisa vermelha. Então, a gente vai estudar o que são essas coisas, tá? São as organelas. E o papel que elas desempenham, tá bom? Que um dos papéis são esses daqui, tá? Separação, jogar. Vai ter uma divisão de uma célula vai se dividir em duas, então tem que ir, né, o componente de uma célula para uma e para outra, tá bom? E a gente vai ver como é que isso funciona, como é que se dá uma divisão celular. E, enfim, tá bom? Então, o nosso próximo conteúdo vai ser as organelas, tá bom? A gente vai
estudar essas organelas, todas elas em separados, tá bom? A gente até já viu algumas, mitocôndria e cloroplastos, que a gente viu lá na processo de produção de energia, lá no metabolismo energético, tá bom? A gente vai rever elas duas, o papel que elas têm nesse papel de produzir energia para a célula, tá bom? A gente viu aqui, ó, as mitocôndrias e os cloroplastos, tá? Cloroplastos são exclusivos de células vegetais, de células eucariontes vegetais, tá bom? E o conteúdo é esse, tá bom? Eu vou explicar aqui um pouquinho da atividade, é o mesmo raciocínio da professora Márcia, tá bom? Vocês vão pegar um cientista, um estudioso, tá bom? Um cientista, ele nunca deixou de ser estudioso, porque ele tem que estudar para ele ficar conhecendo aquilo ali. Então, vocês vão pegar qualquer cientista, qualquer estudioso relacionado a estudo das células, tá bom? Vocês podem revelar os materiais antigos, pode ser relacionado à microscopia, quem observou a primeira célula, lá tem o Robert Hooke, quem formulou a teoria da membrana, tá? A característica dela ser semipermeável. Pode ser alguém da origem da vida, que a gente viu lá no começo, que teve até a gincana, vocês fizeram uma atividade bem parecida, tá bom? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse cientista, colocar o nome dele, fala um pouquinho da vida dele, tá? E o que foi que ele propôs, tá certo? Oi, José William. Hoje, pessoal, pronto. Resumindo, é isso, tá bom? Dúvidas, sugestões. Foi bem rapidinho, era só mesmo para apresentar, para dar um norte, uma orientação, rever um pouquinho dos conceitos. Esses conceitos que a gente viu, a gente vai precisar para os nossos próximos conteúdos. Professor Caio, de Biologia. Pode ser qualquer um relacionado ao estudo de célula, tá bom?